confirmação que nós estávamos aguardando. Donald Trump confirma ataque à Venezuela e diz que Maduro foi capturado. Segundo informação do portal G1, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado que forças americanas realizaram um ataque de grande escala contra a Venezuela e capturaram o presidente Nicolás Maduro, que teria sido retirado do país junto com a esposa. A declaração foi feita por Trump em uma rede social. De acordo com Trump, a ação foi conduzida em conjunto com agências de aplicação da lei dos Estados Unidos. O presidente americano não informou para onde Maduro foi levado, nem sob qual base legal ocorreu a captura. O governo da Venezuela não havia se pronunciado sobre as imagens nem confirmado a prisão do presidente. Trump afirmou ainda que mais detalhes serão apresentados em uma coletiva de imprensa marcada para as 11 horas da manhã, horário local, na Flórida. A Casa Branca, o Pentágono e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos ainda não divulgaram comunicados oficiais detalhando a operação. Então, o presidente Donald Trump confirmando que o ataque realizado na Venezuela foi praticado pelos Estados Unidos e que Nicolás Maduro foi capturado. Nossa, agora essa situação sobe a um nível muito mais intenso, né, Rodrigo? Sem dúvida, a informação é muito importante. São 4 horas e 25 minutos em Washington neste momento. Washington está 2 horas atrás do horário de Brasília. A informação que o Josimar traz muda o cenário porque a prisão de Nicolás Maduro, confirmada por Donald Trump, lembra muito a operação realizada pelos Estados Unidos no Panamá em 1989 para prender o então presidente Manuel Antônio Noriega, que foi colaborador da CIA e foi derrubado pelo então governo dos Estados Unidos, de George Bush, e foi levado para os Estados Unidos e foi preso e durante anos foi condenado por narcotráfico, que é justamente a acusação que os Estados Unidos fazem a Donald Trump, de liderar um cartel, o cartel de Los Soles, o cartel de narcoterrorismo. Então, esse é o argumento que Trump está usando, em tese, para prender Maduro, né? E mostra uma operação conjunta de bombardeios que resultaram nas explosões que a gente observou e uma ação da CIA, da Agência de Inteligência dos Estados Unidos. Lembrando que é uma operação sem qualquer tipo de autorização do Congresso dos Estados Unidos. Isso. Uma operação, do ponto de vista do direito internacional, ilegal. Sim, inclusive o presidente americano não informou, né, em qual seria a base legal que usou para essa captura, mas é uma informação extremamente importante e impactante, né, essa afirmação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que Nicolás Maduro foi capturado. E me recordo agora da conversa que nós tivemos há pouco tempo, né, Rodrigo, aqui, minutos atrás, falando sobre os alvos desse ataque e que estes alvos já nos sinalizavam de que os Estados Unidos estavam atrás da pessoa Maduro, né? E até talvez com a intenção de matá-lo, né? Mas agora essa informação de que o presidente da Venezuela foi capturado. E mais cedo, na nota do governo venezuelano, não é, Josimar? Lembrando, a nota do governo venezuelano trazia informação de que Nicolás Maduro tinha assinado e ordenado a implementação do decreto do estado de comoção exterior, aquele que nós falávamos, e que dá, né, mais poder ao governo venezuelano para acionar, né, reações a esse ataque dos Estados Unidos. Então, é importante saber exatamente a ordem, inclusive, que as coisas aconteceram, né? Sim. Independentemente disso, é extremamente impactante, né, essa captura de Maduro, e certamente nós começaremos a ter agora manifestação de outros países, e reforço aí a expectativa para saber a manifestação do governo brasileiro em relação a isso. E a se confirmar essa destituição do governo como um todo, é bem possível e provável que Donald Trump já inclusive tenha acionado Maria Corina Machado, que foi a vencedora do Prêmio Nobel da Paz, para se formar um novo governo na Venezuela, destituindo de vez o governo de Nicolás Maduro, né, Rodrigo? Vamos por partes. Essa informação que a Giane lembrou, nós conversávamos aqui, então, do Forte Tiuna ter sido atacado, centro nervoso das Forças Armadas da Venezuela, comparado ao Pentágono lá em Washington, local que Maduro utilizava com frequência como endereço,
Foi um dos pontos atacados nessa noite. Então agora, com a informação de fato da prisão de Maduro confirmada pelos Estados Unidos, tudo indica que Maduro estava, muito possivelmente, no Forte Tuna. É uma leitura que a gente faz. Ou nesses outros locais icônicos, uma base militar, como La Carlota, né? Ou mesmo nesse ponto, o quartel de La Montanha, que é onde está sepultado Hugo Chávez. Mas Forte Tuna era um endereço utilizado por Maduro frequentemente. Então, inclusive, essa operação sigilosa, essa operação da CIA para prender Maduro, pode ter ocorrido no Forte Tuna. Sobre a oposição, Josimar, Maria Corina Machado, Prêmio Nobel da Paz, que vive escondida na Venezuela, foi proibida de concorrer na eleição de 2024, é a principal política da oposição, é a política mais popular da Venezuela. Possivelmente teve algum acordo entre os Estados Unidos e a oposição para o caso que acaba de se confirmar de Maduro ser preso, como já foi confirmado, ele e a esposa foram retirados da Venezuela, segundo últimas informações. Um acordo para que Maria Corina forme um governo de coalizão, um governo para liderar a Venezuela até uma eleição, né? Se falava muito uma outra opção, Edmundo Gonzalez, por exemplo, que foi o candidato presidencial, já que Maria Corina Machado não pôde concorrer, foi cassada pelo regime, enfim, estava impossibilitado de concorrer na eleição de 2024, então Edmundo Gonzalez concorreu, uma eleição completamente fraudada, sem transparência e tal. Esse já está morando na Espanha, ele fugiu para a Espanha, diplomata e tal, falava-se nesse nome porque ele é uma pessoa, digamos, um político bastante de centro, um mediador, um diplomata, então seria uma figura possível de liderar o regime. Mas, sem dúvida, Maria Corina Machado seria a pessoa hoje mais popular para governar a Venezuela nesse período de transição. Quando eu trago aquela possibilidade de um general, né, que até essas alturas já imagino que esteja descartada, mas era uma possibilidade de que um general aliado de Maduro tivesse sido corrompido, subornado para entregar a localização de Maduro e assumir, ou pelo menos manter o seu status ali, não ser preso, não ser morto, manter um status até um governo de transição. Eu estava falando de Vladimir Padrinho López, que é o ministro da Defesa, digamos assim, o mais qualificado general que poderia assumir na transição. Mas dados os fatos das últimas horas, essa informação dramática de que nós estamos falando da captura, né, de um presidente, né, seja legítimo ou não, é um ditador, de fato, Maduro, mas estamos falando da captura de um presidente de um país soberano, um país independente, que é a Venezuela, à margem do direito internacional e levado para fora do país. Isso confirma, inclusive, uma informação que eu recebi há pouco aqui, que era o uso de helicópteros, que a gente falava que helicópteros estavam cruzando os céus da Venezuela enquanto se ouvia as explosões. Esses helicópteros, eles são diferenciados, não são helicópteros utilizados normalmente pelos Estados Unidos, são aqueles helicópteros que têm 2 rotores. Segundo o Fly Global, a revista de aviação, não há registro de que Forças Armadas da Venezuela operem aeronaves com esse rotor duplo, o que leva a crer que foi sim uma operação da CIA. E reforçando aqui que Maduro, segundo, né, essa manifestação da Casa Branca, foi capturado junto com sua esposa, Cília Flores, e que os dois estariam sendo retirados agora da Venezuela por via aérea. Né? Essa é a informação oficial do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, da Casa Branca, portanto. Né? Informação do momento, quem está chegando agora... O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou o ataque à Venezuela, disse que Nicolás Maduro, junto com sua esposa, foram retirados do país, ainda para um local incerto, não sabido, que mais detalhes serão dados a partir de uma coletiva de imprensa que está marcada para 13h, horário do Brasil,